Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, a gente já está aí beirando uns 500 vídeos aqui no canal do YouTube, acho que até já passamos disso. E todos os vídeos que eu trouxe aqui para vocês com as informações baseadas em evidência, obviamente elas foram extraídas de livros, de artigos, de bases científicas, né? Eu nunca vim aqui no meu quadro trazer uma opinião. Opinião é uma coisa que cada um tem a sua e como a gente está falando aqui de coisas sérias para muitas pessoas, poxa, olha a responsabilidade, são quase 2 milhões de pessoas aqui que estão seguindo já esse canal. Então, o que eu vier aqui trazer a público tem que ter uma coerência, tem que ser algo muito bem pensado, porque isso reverbera para muitas pessoas, né? E se a gente pensar assim, pô, é verdade, são 2 milhões de pessoas, é muita gente, mas se cada pessoa que assistiu um vídeo meu, no dia seguinte, comentar sobre o que eu falei com pelo menos um amigo, a gente já falou de 4 milhões, ou seja, facilmente isso dobra e isso então faz com que eu tenha total consciência da necessidade de pensar o que eu falo e de vir aqui trazer informações que realmente tenham evidências para vocês, tá? Eu já tentei vir aqui, acho que um tempo atrás, eu vim trazer o conceito de um termo, vamos lá, um termo que existe, que não foi o Samuel que inventou, tá? Não foi, mas existe um termo chamado medicina quântica. E eu tentei explicar aqui o porquê que existe esse termo, no que se baseia e tal. E eu tirei esse vídeo fora porque eu nunca fui tão bombardeado por haters, assim, pessoas falando que o termo quântico não pode ser usado para medicina e tal. Veja bem, eu não inventei esse termo, não estou nem aqui dizendo que ele é certo, que ele existe, estou me abstendo de opinião, tá? De jeito nenhum. Então, os haters aí que gostam de chamar isso de pseudociência, nem perca seu tempo em escrever, porque eu não estou defendendo, não inventei, não é termo meu, e muito menos vou falar sobre a tal da medicina quântica. Mas aquele vídeo que eu acabei tirando fora, ele foi muito bom. Por quê? Porque eu entendi ali muito do pensamento de pessoas que escreveram assim, chamaram de metafísica, de pseudociência, muito usaram essa palavra, né? A pseudociência. Pseudociência. E o que essas pessoas querem usar quando usam, né, essa expressão? Querem dizer que é o médico que fala sobre essa questão envolvendo frequência, energias ou até mesmo espiritualidade, ele tá falando alguma coisa que não é científica, não tem base científica. E apesar de eu ter tirado o vídeo fora, eu discordei completamente, né? Porque obviamente tem base científica, mas aí eu pensei assim, quer saber? Eu já sei como fazer um vídeo que ninguém, absolutamente ninguém, pode falar contra o que eu vou trazer de informação aqui hoje, tá? Que é sobre o poder da cura pela mente. Olha que louco, hein? Isso tem muitos médicos que seguem uma linha um pouco diferente da linha que a gente aprende na faculdade de medicina, né? Na faculdade de medicina a gente aprende o quê? Que a única forma de cura é o remédio, né? Que não tem outra forma de curar se não for tomando remédio. E tem muitos médicos que discordam disso, que seguem uma linha de cura completamente oposta, não oposta a isso, né? Até às vezes usando o remédio também, mas buscando outros pilares de cura que podem ser mais efetivos do que tomar o remédio. E esses médicos, eles são chamados então de loucos, de sei lá, de pseudocientistas e tal. Agora, você sabia que você tem o poder da cura pelo teu pensamento, que a tua mente pode te curar? E olha como eu estou falando isso, hein? Eu não estou nem pisando em ovos para falar isso, eu estou afirmando isso. Eu não estou falando talvez alguém possa, não, eu estou falando que é possível sim a pessoa se curar pelo seu próprio pensamento.
Vamos entender um pouquinho mais sobre isso e o porquê que eu estou afirmando, sem medo de ser rechaçado ou de ser processado pelo meu próprio conselho de medicina, por estar aqui talvez trazendo uma promessa que não tem como ser provada? Não estou com medo não. Por quê? Vamos lá. Olha só, quando a gente fala em sentimentos e pensamentos, primeiro, todos esses pensamentos e sentimentos, eles podem ser medidos em frequência, tá? E a frequência ela vai trazer o resultado em hertz, ok? Tá. Por quê? Olha só, no conceito básico de estresse oxidativo, de radical livre, antioxidante, o que a gente fala? O que é um radical livre? Um radical livre é quando no teu corpo existem átomos que estão girando ao redor de uma eletrosfera numa frequência errada, né? Porque se isso aqui é um átomo e no centro aqui eu tenho nêutrons e prótons, aqui ao redor eu tenho eletrosfera onde eu tenho elétrons girando sempre de forma pareada, né? Porque ó, se eu tenho um elétron aqui, eu tenho um elétron aqui, pareado com ele nessa eletrosfera, tá? Se eu botar aleatoriamente um elétron aqui e eu não tiver ele do outro lado, ou se eu tirar um elétron daqui, deixando com que fique um elétron sozinho aqui, eu estou então apresentando para você um radical livre, tá? E esse radical livre, ele vai ter uma eletrosfera que vai estar girando e esse giro aqui todo, ele emite uma frequência. Então existe uma frequência pelo giro da eletrosfera, ou seja, não é discutível se o átomo tem uma frequência ou não. Ele tem uma frequência, tá? Isso não existe como discutir. Então tá, temos o conceito de que existe uma frequência emitida pelos nossos átomos que compõem o nosso corpo. Tá, muito bem. Quando eu tenho sentimentos bons ou ruins, eu também posso medir isso por frequência, tá? E agora o que é o bacana? O bacana que me encorajou a vir aqui trazer esse vídeo de novo, sem medo de eu ser rechaçado aqui, é que nos últimos anos a Sociedade de Cardiologia, olha só, estou falando de uma sociedade, de uma especialidade, a Sociedade de Cardiologia, ela passou a considerar a espiritualidade como um pilar de cura. Um pilar de cura. E vamos entender isso aqui, tá? Espiritualidade não significa acreditar em Deus, em ser católico, ser cristão, ser evangélico. Qual é a religião que a Sociedade Mundial de Cardiologia diz que você tem que ter para se curar? Não, não é qual é a tua religião. É ter fé em alguma coisa, é acreditar em algo maior. É em simplesmente não achar que você está passando por esse mundo à toa, sem um propósito, sem um porquê. Então, veja bem, tá? Vamos deixar bem claro, isso independe de qualquer religião que você tenha, tá? É o teu nível de crença, é o acreditar em alguém, em algo muito maior, ok? Ponto, tá? Por quê? Porque a Sociedade de Cardiologia estuda justamente o poder da frequência dos sentimentos de gratidão, de autoaceitação, perdão, né? Como frequências compatíveis com a saúde. Enquanto que a raiva, o medo, sentimentos ruins, eles vão ter uma frequência compatível com a doença. Então, apenas uma pinceladinha para a gente entender o que é a frequência, né? Que vai ser medida, como eu falei, em hertz. Isso aqui é uma frequência, isso aqui é outra frequência, isso daqui é outra frequência. E essas frequências vão sendo estudadas, medidas em hertz, ok? Pois bem, por que eu posso afirmar que você pode curar-se pela sua própria mente? E olha agora o maior paradoxo em relação a essa afirmação que eu trouxe. Olha o paradoxo. Isso que eu estou falando é altamente atacado, né? Atacado pela própria medicina. Quando você fala
que a cura pode vir da mente, existe um ataque que fala assim, o médico não pode prometer isso. Não, é óbvio que não existe promessa, não pode prometer mesmo, tá? Mas vamos entender uma coisa chamada efeito placebo. Olha o efeito placebo aqui, vamos falar sobre ele. Esse termo aqui, ele é utilizado em diversos propósitos, tá? Mas para a gente usar ele como base científica, o que acontece? Vamos conhecer um tipo de estudo científico chamado estudo duplo cego, tá? Existem vários tipos de estudo científico. Quando eu quero postar um artigo numa revista de renome, eu posso fazer um estudo randomizado, eu posso fazer vários formatos de análise. Duplo cego é um tipo de estudo que é mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Eu tenho uma droga no mercado, vamos inventar uma historinha lúdica, uma droga no mercado que ela tem como propósito tratar a dor da fibromialgia. Pronto, tá? Eu lancei um remédio para a dor da fibromialgia. E aí eu quero saber se esse remédio funciona ou não. O que eu faço? Eu vou pegar lá 2.000 pacientes com fibromialgia, ok? E eu vou separar em 2 grupos. Um grupo de 1.000 e o outro grupo de 1.000. E eu vou medicá-los por um prazo que eu vou escolher. Sei lá, 8 semanas, 10 semanas eu vou dar um remédio para fibromialgia. Só que eu não vou medicar todos eles com esse remédio. Eu vou dar o remédio apenas para 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. O outro grupo vai estar recebendo uma cápsula que vai ter qualquer coisa dentro, menos o remédio. Vai ter lá, vamos botar aqui, farinha. Estou dando farinha na cápsula, tá? Bom, só que essas pessoas não sabem, eles não têm ideia se eles estão recebendo farinha ou remédio. Quem sabe disso são só as pessoas que estão organizando este estudo, tá? Eles colocam lá num arquivo, eles sabem o nome exatamente de quem está recebendo remédio e de quem está recebendo farinha. Ao final desse estudo, 8 semanas, 10 semanas, eles vão então avaliar como foi o resultado desse estudo. E o que a gente percebe? Percebe que no grupo que recebeu farinha, a gente tem uma grande parte da população, das pessoas que estavam nesse grupo, que melhoraram totalmente, parcialmente, seja lá o que for, mas conseguiram melhorar da dor, tomando um comprimido que não tinha remédio dentro, mas essas pessoas acreditavam que estavam tomando o remédio. Existe um psiquiatra chamado Dr. Elisardo Carlindo, da USP de São Paulo, que fez alguns estudos dentro da área da psiquiatria para pacientes depressivos, ansiosos, e este médico ele chegou a provar 40% em um dos estudos dele de efeito placebo, ou seja, 40% das pessoas que receberam um comprimido de farinha, elas melhoraram acreditando que estavam melhorando. E cabe aqui dizer, inclusive, que o efeito placebo ele é muito dependente do tamanho e da cor da pílula, sabia? Se o comprimidinho é pequeno, a gente tem um efeito placebo menor. Quando o comprimido era maior, o efeito placebo aumentou. Se o comprimido era colorido, tínhamos um efeito placebo ainda maior, porque o comprimido colorido parece que para o cérebro manda uma informação ainda de mais cura. E alguns trabalhos que mostraram a administração do fármaco ou do não remédio, né, dependendo do grupo, mas alguns que administraram, ao invés de comprimido, faziam na veia ou injeção, mostraram um efeito placebo ainda maior. Alguns estudos mostrando, inclusive, chegando a 55% do efeito placebo. Então, olha onde eu quero chegar com isso. Por que eu falei que isso é algo muito paradoxal dentro da medicina? Por quê? A medicina, ela afirma que não existe o poder da cura pela mente. Não existe isso. Que a cura é sempre pelo remédio. Porém, ela aceita em estudos científicos que existe sim o efeito placebo. E o que é o efeito placebo? Onde eu tenho 40% das pessoas, tá? Estudo publicado pela USP. Eu tenho 40% das pessoas
se curando parcialmente ou totalmente, não importa, de alguma patologia, tomando nada, tomando um comprimido oco, mas acreditando que naquele comprimido tem remédio. E essas pessoas, por acreditar que estão tomando um remédio, elas mostram uma melhora dos seus sintomas. Se isso não é o poder da melhora ou da cura através dos pensamentos, o que é então? Como eu defino isso? O que é a definição do efeito placebo? Será que é sorte? Essas pessoas tiveram sorte, elas tomaram um comprimido vazio e melhoraram. Não, não é sorte não, né? Será que isso é bênção? Será que estão sendo abençoadas pela cura? Mas por que elas não tiveram essa bênção antes de ser submetidas a esse estudo, né? Então, isso é a maior prova de que acreditar na cura é muito importante. Bom, eu me senti na obrigação de trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Inclusive, por quê? Porque o oposto do efeito placebo, ele também existe. Efeito placebo muita gente já ouviu falar, mas talvez poucas pessoas ouviram falar do efeito nocebo, que é o efeito oposto ao placebo. É quando você acredita que está com uma doença que você não tem e você passa a apresentar sinais e sintomas dessa doença. Ou seja, é quando você, ao invés de se curar pelo poder da mente, você adoece pelo poder da sua mente. E isso também tem muito relato mostrando, hein? Pacientes que receberam um diagnóstico errado, o médico errou no diagnóstico. E a pessoa começou a apresentar os sintomas e os sinais daquela doença que ela recebeu, o diagnóstico. E meses depois, quando ela descobriu que ela não tinha recebido aquele diagnóstico, a ciência então fica pasma. Por quê? Porque, mais uma vez, o poder da mente mostra que você pode melhorar ou piorar a sua saúde através dos pensamentos. Então, pessoal, olha a importância disso, hein? Qualquer tratamento que você for ser submetido, não perca a fé, não deixe de acreditar, porque isso é tão importante quanto todo o resto que o médico for prescrever para você, seja via remédio, seja via cirúrgica, o que for. Acreditar, tá? Isso é muito importante. Eu espero que a mensagem desse vídeo tenha chegado até você e que você tenha entendido a importância da fé na cura. Então hoje, além de pedir para você curtir este vídeo, eu vou pedir para você comentar abaixo se você tiver alguma experiência que vale a pena relatar aqui e dividir conosco, baseado nisso todo que eu trouxe aqui. Se você passou por isso, alguém da sua família, escreve aqui. Eu acho bem importante o seu relato para embasar ainda mais o conteúdo que eu tentei trazer para você. Se não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui para você. Fica aqui o meu muito obrigado.